Tudo bem, pessoal? Estamos aqui na Brint 2024. Estou junto com o Marcelo Angione da WeFrost. Vamos falar um pouquinho aqui de uma tecnologia que a WeFrost está trazendo junto com a Venco aqui para a Brint. Já tivemos também essa tecnologia na FutureCon do ano passado. A ideia é falar um pouquinho de TV White Spaces, né? Então, Marcelo, conta um pouco para a gente aí o que é o TV White Space. Bom dia, pessoal. Bom dia, Donato. Obrigado a Venco por dar essa oportunidade de explicar um pouco essa tecnologia. Essa tecnologia surge originalmente nos Estados Unidos, quando se fez a separação da TV digital e a TV analógica foi descontinuada. Isso gerou espaços no espectro. Esses espaços no espectro de 470 a 698 MHz permitiram que fiquem espaços livres, o white space, como é conhecido, onde pode ser então distribuído o sinal através de uma radiobase LTE trabalhando nessa banda. Então a tecnologia é o mesmo 4G, porém utilizando um espectro da antiga TV analógica. Exato, é uma tecnologia LTE trabalhando no espectro de 470 a 698, que tem muitas vantagens, como por exemplo a cobertura. A cobertura típica de uma estação radiobase que está nas mãos do Ronaldo é da ordem de 10 km sem visada e 16 km com visada. Okay? Então a gente está falando de 200 MHz de banda, bastante coisa, né? Não todo está livre, não todo está livre, tem parte que ainda tem canais de TV. A TV digital 3.0 também vai utilizar parte do espectro, mas tem muito espectro para dividir, tanto para aplicação internet em regiões onde tem pouca difusão, pouca chegada da rede internet, assim como nas grandes urbes poder ter TV digital. Sim. Okay? E cada canal desse, cada espectro, cada espacinho num canal desse 6 MHz. Sim, e a tecnologia trabalha fazendo um channel carry aggregation de 4 canais, né? Sim, você pode trabalhar com um canal de 100 MHz ou pode trabalhar com até 4 canais em um tipo de carry aggregation com 24 MHz de espaço. É uma banda bem interessante, sem dúvida, né? Tem uma vantagem também da frequência ser baixa para ambiente rural, por conta de árvores, né? É uma frequência que era utilizada pelas sinais de TV, então o que tem é uma penetração muito boa em regiões onde, por exemplo, tem muita folhagem, região amazônica, ou regiões onde tem alguns desníveis, onde o sinal pode se propagar pela superfície. Sim, sem dúvida. Tem a questão também, né, da convivência dele com outras tecnologias, o posicionamento que a gente vê aqui para o TV White Space é muito parecido com o LTE também, né? Esse gráfico mostra um pouco qual é a densidade de população típica para cada serviço. Quando você tem uma densidade de 1 a 4 habitantes por quilômetro quadrado, a melhor solução é satélite, um link satelital. Quando a densidade de população é de 400 a 2.500 usuários por quilômetro quadrado, a fibra, o cabo, DSL são as soluções. E a área wireless, que está dividida em 4 a 400 usuários por quilômetro quadrado, pode ter diferentes tecnologias. As tecnologias celulares, a tecnologia de Fixed Wireless Access em 5 GHz e o espaço especial para a banda de TV White Space está na faixa de 4 a 25 usuários por quilômetro quadrado. Perfeito. Isso é ideal e típico para fazendas, por exemplo. E se o cliente já tem um LTE, por exemplo, que a Venco fornece junto com o Core, ele pode compartilhar esse mesmo Core do LTE, não precisa ter uma estrutura separada, né? Não, a solução TV White Space é uma solução complementar ao que o cliente possa ter. Se o cliente já tem uma rede LTE trabalhando nas bandas típicas de LTE, B28, B38, B38, B40, ele pode ter uma parte dedicada àqueles clientes que se encontram mais distantes ou em regiões complicadas para chegar com um sinal típico. E pode compartilhar, isso é muito importante, o core. Porque o core existente, que é uma gestão única, uma solução única, redução de custos, perfeito. Aqui tem um pouquinho do CPS, né? Então aqui a gente está com o elemento outdoor, que vai ficar na torre, lá em cima da torre, com as conexões das antenas, conexão do GPS. Esse é o equipamento, o NODB, o equivalente ao NODB, né? Isso, o NODB pode ter, ele tem as saídas de RF, e essas saídas de RF podem ir a diferentes modelos de antenas,
onde você pode ter ganhos de até 4 watts ou 10 watts. Sim, perfeito. Né? E aqui tem um pouco os dos CPS, né? E os CPS tem alguns modelos de CPE, o indoor, que se coloca na janela, dentro da casa do usuário, da residência do Com usuário. antena integrada já, né? Antena integrada com CPE, tem o outdoor CPE, que já pode ser colocado num poste uns 3, 4 metros de Sim, que a gente vai altura. mostrar um pouquinho os exemplos, né? E aqui tem um indoor, este por exemplo é um modelo que se utiliza para instalações veiculares, Veicular. tratores, Com antena Omni, né? com as duas antenas só, certo? Sim. Então ele pode se desplaçar pelo campo, fazendo a máquina agrícola pode se desplaçar e vai estar conectado ao sistema. Perfeito. Aqui um caso de uso bem bacana, né? Que tem alguns usuários longe da torre. Aqui está mostrando um pouco a base station, Sim. né? E aqui a casa do usuário com uma antena setorial, né? Outdoor. E aqui nesse caso ele não está nem usando toda a capacidade, né? Está usando Dois metade canais, da capacidade. 12 Né? MHz. E você vê que tem picos de 45. 40 e pouquinhos, 45, né? E outro detalhe interessante é que a instalação é muito simples, não se precisa grandes torres de 50, Sim. 60 metros, pode trabalhar com torres de 28 metros, 20 Sim, metros. pela característica da frequência, né? Pela característica da frequência. E na casa do usuário se colocou um poste e o CP Perfeito. pode. Com esse tipo de implantação você pode ter com visada direta até 16 km. 16 km, sim. Legal. E que então aqui, se a gente tiver a capacidade total, a gente está falando na faixa de 85 Sim, a megabits de download, né? O que a gente coloca nos nossos documentos datasheets é da ordem de 85 Mbps. E a instalação Com 4 realmente é canais. muito simples, né? É. E até tem um caso aqui mostrando, por exemplo, o uplink da base station em cima de uma solução satelital, com Starlink, por exemplo. Né? E aqui é muito legal para o ambiente rural, uma solução veicular com antenas Omni de alto ganho, né? Vejo que são antenas de alto ganho, num trator, numa Sim. colheitadeira, algo assim, né? Nesses casos nós chegamos a 6, 7 km tranquilamente. Sim, certo? perfeito, perfeito. E aqui esse aqui eu acho bem bacana de mostrar, porque é um caso de uso aí na África, né? Na África nós temos muitas instalações e a nossa solução foi adotada pela simplicidade da instalação. Veja bem que é um poste de uns 8 metros de altura, onde tem a antena e a radiobase instaladas. Essa é a instalação típica em regiões da África. Sim, muito simples mesmo. Não, legal, Marcelo, bacana aí a gente poder trazer mais uma inovação aqui no stand da Venco, mais uma novidade na Brint. Venham aqui nos visitar, venham conversar com o Marcelo, que é o especialista da solução, venham conversar com o nosso time aí para a gente conversar um pouquinho mais e falar dos casos de uso. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.